Pronto. Agora. E aí, como tá o ângulo aí, Lenira? Acho que tá ótimo. Tá super Tá, bom. agora é Tá. isso mesmo, o ângulo do celular. Inclinar um pouquinho, né? Que a gente estava fazendo um teste. Tá bem, Lenira? Eu tô bem, e você, Amanda? Tudo bem, tranquilo. Vamos Na aqui. medida do possível, a gente sabe, né? Com todas as afetações do momento aí, mas estamos lá. Estamos tentando seguir, né? Certo. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Quem está chegando aí, vamos chegando, bacana. Esse é o Comitê Dança e Mediações Educacionais, Práticas Sensíveis do Movimento, do Congresso da ANDA. Está em edição virtual aí em 2020. Obrigada pela presença. Aqui com a gente a Lenira Rengel, professora doutora da Escola de Dança da UFBA. Está na coordenação também do programa, Lenira? Sim, então, no momento estou coordenando o programa de pós-graduação. Tá certo. A gente vai aguardar só um pouquinho, um minutinho e meio aí, por orientações técnicas para as pessoas irem chegando. Tá ótimo. Tá Aí a bom? gente... Tá bom, vamos esperando aí. Boa noite, né? Todo mundo A bem. gente vai. A Vão gente aguarda um chegando. pouquinho, né? Sim, Que ver se eu legal, consigo um que outro ó. acesso. Então, vamos para esse desafio esse ano, né, Lenira, da edição virtual. Tem, tem gente entrando que não conhece, não sabe o que é. Que bacana, a gente vai ter umas visitas de gente que não é da ANDA, que ótimo. Legal, bacana. Daqui a pouco a gente começa os esclarecimentos. Tá bom. Ai, tem uns coraçõezinhos, que bom. É muito legal, né? Ótimo. Boa noite, gente, umas alunas aí também da Universidade do Estado, do Amazonas. Boa noite, acho que podemos, Lenira. O povo vai Tá ótimo. chegando, tá bom? Bom, Tá gente, bom. oficialmente, boa noite. E mais uma live do Congresso, do Sexto Congresso Nacional de Pesquisadores em Dança, que está sendo realizado esse ano, né? Está nessa produção da realização esse ano da sua edição virtual, né? Que vai acontecer entre 16 e 19 de setembro de 2020. E cada comitê vai receber a sua orientação técnica de como é que a gente vai reunir os grupos e se encontrar nessas plataformas. Vai ser um desafio, com toda certeza. E hoje a gente tem aqui como convidada dessa live, né, para já tivemos outras 3 lives de outros 3 comitês, vou já citar para vocês, todos eles. É, hoje é a nossa quarta live, né, e hoje com a presença da professora Lenira Rengel, da Escola de Dança da UFBA, professora, doutora e coordenadora do programa de pós-graduação, né, da Escola de Dança da UFBA. E tem aí uma história linda com esse comitê e com a ANDA também, né, Lenira? E desde que a ANDA, desde 2008, que está aí nessa promoção dessa, desse fomento dos pesquisadores em dança, né, que eles estejam aí reunidos, produzindo, compartilhando, voltando para as instituições e, enfim, agregando esses pesquisadores, essa produção da pesquisa em dança, né, da dança enquanto área de conhecimento, enquanto produção científica. Então, é muito bacana essa iniciativa aí da Associação dos Pesquisadores em Dança, que é a ANDA. E antes de começar tudo, Lenir, eu acho que é importante a gente fazer um registro desse momento pandêmico de isolamento social que está nos rodeando e que é por isso que nós estamos nessa edição virtual. Né? Todos nós, hoje, dia 10 de junho, provavelmente, se não tivéssemos nessa situação, estaríamos lá em Salvador, né? Aí em Salvador, onde você está, na forma presencial. E, infelizmente,
com tudo que tem acontecido, com essa questão da pandemia que tem nos acometido, não é possível. E em nome da ANDA, né, eu gostaria de deixar aqui os sentimentos profundos a essas famílias que estão sendo afetadas, direta e indiretamente, tanto no contexto da efetiva morte, né, das pessoas, como as que passaram pela doença de uma forma muito cruel, e por esse sistema econômico, político, que também afetou, né, a pandemia afetou diretamente essas questões, e os movimentos de minoria, né, movimento negro, LGBTQI+, indígenas, as pessoas de baixa renda, são as primeiras pessoas que são afetadas e as que mais são afetadas. Então, a gente gostaria de deixar esse registro do nosso sentimento a essa situação, né, que é porque não tem outra forma de acontecer o ANDA que nós estamos realizando essas lives e o evento foi adiado, mas nesse contexto, né, infeliz de não podermos estar presencialmente e tantas famílias estarem sendo acometidas com isso aí. Então, para iniciar, né, essa live, eu queria fazer me apresentar primeiramente. Sou a professora Amanda Pinto, para quem não conhece, professora da Universidade do Estado do Amazonas, professora do curso de dança da Universidade do Estado do Amazonas, e, para quem está chegando agora, a professora Lenira Rengel, hoje com a gente, da Escola de Dança da UFBA. Tá? E eu gostaria primeiramente de apresentar a vocês a ANDA, né, que é uma associação de pesquisadores em dança, como eu disse no início para vocês, e que tem promovido esses congressos anualmente para compartilhamento desses conhecimentos e dessa construção científica da dança, né, no país, no Brasil. Então, eu queria agradecer a essa diretoria linda, né, que está aí na ANDA, em nome principalmente do Marco, que está aí mais diretamente comigo, no trabalho técnico, mas é uma diretoria linda, comprometida, responsável, gentil demais, né, um pessoal muito bacana, que está aí nessa construção importante da produção científica, da dança, e também nessa produção de nós nos encontrarmos para compartilhar, né? Então, eu queria também apresentar os comitês temáticos, né, que o Congresso apresenta, né, que ele tem como desenho, né, começando pelo nosso Dança em Múltiplos Contextos Educacionais, Práticas Sensíveis do Movimento, um outro comitê, Dança como Área de Conhecimento, Perspectivas Epistemológicas, Metodológicas e Curriculares, o Corpo e Política, Implicações e Modo de Aglutinação e Criação em Dança, Dança e Tecnologia, Dança, Memória e História, Relatos de Experiência com ou sem demonstração artística, Dança e Diáspora Negra, Poéticas Políticas, Modos de Saber e Epistemes, outras, Dança em cultura poética populares tradicionais, folclóricas, étnicas e outros atravessamentos. Então, a gente tem aí uma gama de assuntos e de comitês, né, que vão abraçar aí essas N pesquisas brasileiras que vão aparecendo e tentando achar pares, né, com quem compartilhar isso, é muito importante. E um pouquinho da história desse comitê que nós estamos representando hoje, né, que é o Dança em Múltiplos Contextos Educacionais, Práticas Sensíveis do Movimento, com o qual eu faço parceria na coordenação, junto com o professor Marcílio Vieira, da UFRN, tá? Gostaria de registrar também. E esse comitê, ele veio do Dança e Mediações Educacionais, que é um comitê que existe desde a fundação do Congresso, desde o início da idealização desses encontros, porque é uma demanda, né, muito grande. Esse comitê é sempre muito lindo, muito grande, com muita gente preocupada com essa questão do corpo na escola, da dança na escola, e ele tem abraçado esses assuntos. Então, pela demanda enorme que esse comitê tem trazido durante todos esses anos, em 2018, o Dança e Mediações Educacionais, que era coordenado pelo Alexandre Molina,
foi subdividido em dança em múltiplos contextos educacionais, práticas sensíveis do movimento, que é esse que a gente está representando aqui hoje, né? E o outro que é de dança como área de conhecimento, perspectivas epistemológicas, metodológicas e curriculares, coordenado hoje pela professora Neila Baldi, né? Então, a gente hoje está aí com esse comitê das práticas sensíveis do movimento, que são as práticas pedagógicas, né, da escola, como é que a gente pode transitar e compartilhar esses contextos desse pessoal que vem com essa ansiedade também de trocar as experiências. E, nesse contexto, a gente convidou a professora Lenira, que já faz parte há muito tempo, aliás, desde a fundação da ANDA, né, professora? Uhum, desde o começo. Desde a fundação da ANDA, e que tem sempre contribuído muito com esse objeto de conhecimento que é a dança no contexto da educação, na verdade, porque aqui a gente trata contextos formais e não formais, né? Então, a professora Lenira foi a convidada para estar com a gente hoje, para fazer essa conversa, né? Vamos tentar também interagir com as pessoas que estão entrando, e aí, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para ela se apresentar e, enfim, fazer as contribuições aí. Assim, lembrando que nós pretendemos fazer 2 momentos nessa live. Um primeiro momento que é falar sobre o nosso comitê temático, que é o que as ansiedades desse comitê, né, e esse desenho, essa temática que é importante, por que é importante a gente ter esse comitê no Congresso, e, posteriormente, um objeto de conhecimento de pesquisa da Lenira, de pesquisas que vem cercando, né, o trabalho da professora Lenira, que a gente pensou que é um dos eixos centrais que guiam esse comitê, tá? Então, a gente passa a palavra para ela, por favor, professora. Tá. Seja Boa bem-vinda e muito noite. obrigada pela Obrigada. presença. Obrigada. Boa noite, Amanda. Queria agradecer muito a ANDA pelo convite. Então, já falando com você, agradeço a todo mundo da ANDA. Quero saudar todo mundo que está aí, alunos e alunas, colegas, professores, né? O grupo de pesquisa, onde alguns dessas ideias que eu vou estar trazendo aqui, né? Todos os mestres, todas... isso a gente nunca faz nada sozinho, de jeito nenhum. Pena que é rapidamente, mas é um momento muito triste, muito atroz, as pessoas que não podem estar em isolamento social, né? Principalmente as pessoas negras, as pessoas pobres, e esse mundo tão desigual, mas que a gente tenta, com uma dança que busca ser emancipatória, trazer alguma forma de transformação, né? Então, isso que a Amanda está falando do comitê, desde 2008, eu não sou uma das fundadoras da ANDA, mas eu estive no primeiro encontro que a ANDA tem, que foi em 2008, e que foi aqui em Salvador. Eu vim de São Paulo para cá, foi aqui esse encontro, né? Eu só queria lembrar também, muito rapidamente, eu sou coordenadora do programa de pós-graduação acadêmico, tenho um mestrado profissional também na escola de dança, que é a professora Beth Rangel que coordena, e temos um doutorado em dança também. Então, entender esse lugar que a gente fica chamando da academia, ou esse nome que se chama científico, e a gente faz arte, né? A gente não faz ciência, mas tentando fazer uma arte com rigor. Por isso que a gente fala que a gente vai fazendo pesquisa e tudo. Mas para que é isso, né? Para que a gente estuda tanto? Para que a gente lê tanto? Para que a gente dança tanto? Para entrar no corpo e fazer alguma coisa. Então, por exemplo, nesse comitê de mediação educacional, que agora está dividido, que ele é tão grande, tem tanta coisa para a gente fazer com dança, que é muito importante que vá se bifurcando os caminhos, né? Então, a primeira coisa que a gente pensava muito, né? O que é mediação? Porque a gente fica sempre assim, o professor é mediador, a professora de dança é mediadora, emancipatória, ela é mediadora, mediadora, mediadora. E mesmo com o mestre Paulo Freire, a mediação não é só do professor. Então, isso já foi uma coisa que desde 2008 a gente já estava, olha, mediação, o que é mediação? O professor media,
o aluno, a aluna media. Quem é esta criança? Quem é este artista? Né? Eu estou falando de educação aqui, não só de criança. Eu estou falando da educação de vocês que estão aí, da minha, da educação para a vida inteira. Né? Como dizia Marx, como dizia Mesaros, como diz Paulo Freire, né? Como diz a própria Bell Hooks, ou seja, a educação continuada. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa também é mediadora. Então, o professor é mediador, o aluno é mediador. O que você está mediando? O assunto. No nosso caso é dança. E ainda assim, que dança? Dança afro? Balé? Que tipo de balé? Que jeito de ensinar balé? E uma quarta coisa desse processo que é a mediação é onde você está mediando, é o lugar. Então, a mediação é um processo. Não é só uma pessoa que media. Se teu aluno, tua aluna não escreve, não fala, é uma criança, o outro que dança pra caramba, dá 200 piruletas, a outra que é assim, se é uma pessoa idosa, gorda, magra, quer dizer, esse aluno ele vai mediar o que você está querendo levar. Então, ok, mediação é um processo. Depois, educação. Um nome imenso, 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 imenso. A gente, como é que, em geral, a educação é sinônimo de ensino? Mas se a gente for um pouco mais rigoroso, e não só com as palavras, porque as palavras, elas são ação no mundo. Então, a gente que estuda dança, corpo, sabe que a gente fala coisas que vão agir, vão ferir, vão modificar, né? Metáforas que a gente fala e tudo. Então, o ensino seria como a gente educa, né? Como é que a gente educa? Aí a gente vem ensino formal, não formal, informal. Então, tem vários jeitos dessa mediação educacional acontecer com a dança, que é outra, é muito grande, tem vários artigos, vários resumos, várias discussões dentro da ANDA sobre essa ação de ensinar e sobre como que é esse corpo que não é um corpo abstrato, não é uma coisa generalizada, são corpos, são muitas, inúmeras pessoas que são esse corpo, que eu acho que é outra questão que, se a gente puder discutir, conversar, assim, né, não é uma coisa abstrata. Eu sempre brinco, bate na porta que tem gente, que a gente fica, ô corpo negro, ô corpo branco, opa, tem alguém. Ô corpo indígena, né? É uma pessoa, é uma pessoa. Então, outra discussão também da educação. Quando a gente também, mais outro termo que a gente discute, prática, né? Prática. É entender que a prática, eu sugiro que a gente pense assim, é uma prática do pensamento também. Porque a gente, quando vira e fala essa palavra prática, é só malhar, é só o que você percebe, só o que você sente. Não, a prática também é das ideias. A dança pensa muito, por favor, é importante que a dança pense. Né? Não é faz só, parece que é muito simplório o que eu estou dizendo, mas não é. Não é, ainda não é. E mesmo dentro da universidade ou fora da universidade, o que a gente ensina, o que a gente fala, pode fazer essa grande dicotomia, né? Então, entender que a palavra prática, ela é uma prática do pensar, do sentir, né? A dança fala muito aqui, a gente falando, né? Ela, sim, às vezes, quando a gente vai dançar, não sai o verbal, né? Tudo bem eu indo assim, Amanda? Gente, tá tudo bem? Ótimo. Aqui está então, ótimo, sinal. Tá. Aí nessa ideia, então, do prática, entender, e sensível também, que é outra coisa, uma sensibilidade das ideias. Uma sensibilidade também não só do que cheira, do que pensa, do que dança, né? Claro que a dança dança muito, mas a dança não é só dançar. Tem... Né? A dança tem história, a dança tem crítica de dança, a dança tem iluminador de dança, produtor de dança, professor de dança, artista da dança. Então, a dança é muito, muito grande.
Tentemos pensar, a minha proposta é que prática sensível, e isso é do comitê, a gente vê nos artigos assim, com a professora, nesse momento com o professor Marcílio e a professora Amanda na coordenação, práticas sensíveis do fazer e do pensar, para a gente tentar não ver a dicotomia. Então, o comitê vem trabalhando com essas ideias. É muito importante a ANDA, para quem aqui não conhece, né? É a nossa associação de dança, tomara que existam outras, mas ela é a única que agrega, está acontecendo há 12 anos, todos os anos, e, de novo, não é também uma ideia de ficar fechada dentro do ambiente acadêmico, né? Porque aquilo que eu falei, para que a gente faz tudo isso? Para se estender, para sair, para ir para o mundo. As pessoas são formadas, dá aula, né? Trabalha com criança, com idoso, trabalha num projeto social, no quilombo, quer dizer, a dança está aí no mundo, né? E então a gente tem uma discussão muito grande disso, né? São várias categorias do tempo que eu acompanhei, que eu também fui coordenadora e que ainda vejo no longo desses 12 anos, né? Então, questões relativas a corpo, que é uma coisa enorme, né? Porque tem gente que acha que corpo é assim, fala a minha subjetividade, fala o meu corpo, o corpo do outro. Então, uma discussão de corpo, discussão de educação. Tem projetos, na minha opinião, fenomenais dos jovens e jovens, homens, meninas, meninas, sobre o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. É muito importante esses projetos que esses jovens de 20 e poucos anos fazem na ação. Eu prefiro a palavra ação do que a palavra prática, porque eu acho que existe ação de teoria e ação de prática. Então, esses jovens dando aula nas escolas públicas, municipais, estaduais, né? E no ensino básico, porque às vezes eles vão até também no ensino médio e mesmo EJA. Então, a ANDA pega essa juventude também, trazendo essa questão do ensino da escola. Temos trabalho com idosos, né? Educação não formal, idosos e idosas, discussões, de novo, metodológicas, agora que dividiu um pouco mais. Então, é muito grande essa questão do que a gente faz no ensinar dança. E eu vejo também artigos assim, você vai ensinar balé. Bom, né? O balé já carrega uma história enorme. A capoeira carrega uma história enorme. Então, como você aborda isso, né? Como é que... Né? Então, só querendo dizer assim, que a gente vai falar de dança, a primeira coisa, que dança que é essa? Então, eu pensando assim no que você me pediu, de fazer um panorama disso do comitê. É claro também que é muito cheio, é muita gente, né? Então, Amanda, não sei quando tem esses congressos, sempre é muito rápido, a gente sempre sente falta de discutir mais, de dar mais tempo, mas é o tempo que tem. Às vezes eu fico brincando que às vezes você tem 5, 10 minutos para falar do teu trabalho e às vezes a gente fica gastando 5 minutos reclamando que não tem tempo. Então, não tem tempo, não tem tempo. Então, é um tempo que a gente tem e tenta nos intervalos e nas conversas e trabalhando. Eu acho que é uma fertilização muito grande para as discussões, muito grande, né? Tanto que foi também mudando, né, o comitê das questões étnico-raciais, que mesmo que elas tratam de educação. Então, às vezes, essas divisões elas são muito importantes e, ao mesmo tempo, se imbricam, porque às vezes você quer falar da questão étnico-racial na educação de dança, no ensino de dança. Uhum. Mas a questão maior é a questão étnico-racial, ou a questão maior é o corpo. Então, a gente vai também... É muito, às vezes, difícil fazer essa separação, e, por um lado, às vezes é bom para a gente também entender que esperemos que um dia tudo fique mais imbricado na educação, né? A gente tenha os corpos mais, como eu vou dizer,
não tenha que ser tanta dicotomia. Você faz isso, você faz aquilo, você ficar muito separado. Porque, por exemplo, deixa eu tentar me fazer melhor entender. Porque, às vezes, alguém está querendo tratar da questão étnico-racial, e depende, eu quero tratar de uma dança indígena, como eu vi em Manaus também, dando curso lá em Manaus, mas a questão maior da pesquisa era pensar na questão da cognição. Então, como é que a gente trabalha as duas coisas? É isso que eu estou querendo dizer. Né? De repente, não olhar essa questão de uma dança indígena, era os Yanomami, que ainda é uma tribo bastante de difícil acesso da pessoa branca. Como você não tratar isso de um jeito distanciado? Então, a gente tem pesquisas que são difíceis de serem feitas. E como é que você... E como elas serem respeitosas. Então, como é que você entra nesse lugar e tal. Então, só para dar um panorama do que vem nesse grande comitê, do que tem nisso, de que vários lugares educacionais que a gente aborda também. Não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa. Eu tenho algumas anotações aqui, Amanda, a respeito do comitê, eu na história dele, se alguém tem alguma pergunta. Aqui, na verdade, está rolando muitos elogios, né, para o teu trabalho, a tua pesquisa, as pessoas que já te conhecem, né, e estão aí. É muito legal esse momento que a gente se encontra e as pessoas vêm e falam, né, podem nos ter um acesso mais próximo conosco, e isso é muito bacana. E aí você foi falando algumas coisas e algumas pessoas estavam aqui, a Lulu, né, que trabalha com você no grupo de pesquisa, Pugliese, não é isso? Uhum. Soltou aqui neurônios grávidos de movimento, né? Achei lindo quando você estava falando que o dançar vem tudo junto, vem tudo com ele, né? E outras pessoas foram complementando. Dança não é só dançar com ela, vem, como você estava falando, a iluminação vem. É o pensar a dança, né? Não é só o corpo ali, físico, biológico, movimentando, mas é o pensar a dança. A dança é tudo isso Uhum. que a engloba, né? Como você estava dizendo. Então, foi mais nesse sentido aqui que eles estavam comentando, né? Citando as metáforas do agarra o tempo, passou aqui quem falou, mas agarra o tempo, metáfora, né? Que você traz isso com bastante propriedade e importância. Por isso que eu penso que depois, quando a gente for tratar desse objeto, é muito importante para essa área da educação, né? A gente entender que corpo é esse que a gente está educando, né? Como é que esse corpo aprende, como é que esse corpo constitui linguagem para aprender, Uhum. né? Então, esses, Ah, esses fundamentos, né, teóricos, eles são muito importantes. Mas, assim, ainda a respeito do comitê, né, então você estava falando aí um momento sobre o tempo, né, de compartilhamento, que as pessoas têm dificuldade com esse tempo e gostariam de compartilhar muito mais, as práticas são extensas demais, eu acredito que todos os comitês têm essa limitação aí também, mas... você estava comentando, né, em outro momento que nós conversamos sobre a roda, né, sobre fazer o ah, círculo ali naquele momento do comitê, e que isso era uma estratégia já muito feliz, né, que você achava que era. Queria que você falasse um pouco mais a respeito desse círculo que é tão democrático para fazer esses compartilhamentos nesse tá. momento do jeito. Não, eu falo assim que, é claro, a gente tem que sempre reconhecer que o tempo é assim, mas isso é em qualquer congresso. Eu não sei, eu também talvez seja suspeita para dizer, eu estou bastante acostumada, né? Eu digo para vocês, eu sou uma professora do artista, eu sou uma dançarina de aula, assim, danço todo dia e tal, mas eu sou uma professora. Então, vou fazer 50 anos já de, de, de professora. Então, eu acho que também tem isso assim que a gente meio vai acostumando a lidar com o tempo e ver um grupo aqui, outro grupo ali. Eu penso que os artigos que ficam no site
eles continuam reverberando, são leituras. Eu mesmo fui revisitar artigos de colegas meu de 10 anos atrás, né? Coisa que é muito bacana e coisa que, oh, meu Deus, né? Foi daquele tempo lá que aconteceu. Então, é o que é também, mas esse é o que é, eu acho maravilhoso, profícuo, importante a gente continuar a manter, né, com todas as críticas que a gente possa fazer, senão a gente não estaria continuando a fazer. Então, eu não estou fazendo um elogio também ao Oba-Oba. Não, é seríssimo, é importantíssimo, é excelente existir a ANDA. E no mundo, não é só no Brasil, não. E sério. Então, tem isso também, que é outra coisa que parece muito simples, mas eu vejo em vários lugares, inclusive aqui na UFBA, alguém fazer uma roda para sentar numa sala de aula, mesmo que isso seja de dança, não existe isso. Não existe isso. É tudo enfileiradinho, olhando para frente, vai passar o negócio na parede e tem que olhar todo mundo certinho lá, não pode se mexer muito. Então, essa forma espacial, ela não é só espaço, ela tem um conceito. Por isso que eu falo que a dança, a gente pensa também, né? É um conceito não hierárquico, é mais fácil de a gente se olhar, né? Lógico que nada contra um dia ficar todo enfileirado assim, mas às vezes precisa se assistir alguma coisa, não é isso, né? Inclusive, é uma questão interessante também da dança contemporânea, né? De hierarquizar ou do pensamento contemporâneo, mexer no espaço, né? E a ANDA tem isso de várias maneiras. A gente faz milhares de formas de usar o espaço. Às vezes faz um grupo aqui, outro grupo ali, um bloco ali, e mesmo virtualmente manda o resumo antes para todo mundo ler e opinar. Claro que uns leem, outros não leem, mas são formas espaciais das ideias também da gente trabalhar. Então, quebrar esse retângulo da tela vai ser um grande desafio, né? Mas a gente está, de certa maneira, habituado já há alguns anos, né? Assim, muita gente tem essa possibilidade de um celular, de uma internet, muita gente tem, outro dia estava gente fazendo pesquisa, muita gente que tem, claro que com uma desigualdade imensa, mas esse acesso a um celular e tal. Então, a gente está um pouco, já meio parece uma prótese da gente, né? Um celular, Sim, né? sim. Esse ambiente virtual, assim, é meio que já quase um pedaço desse corpo que se expande, né? Tem um autor que é o Andy Clark, que ele fala, né? A gente Maravilhoso. A gente é expandido no mundo, né? É uma fronteira plástica com o mundo, que ele chama o corpo. Isso. E, de novo, esse corpo é alguém, né? É a Amanda, claro. é quem está aí e tal. Né? Claro. Então, eu não sei, Lenira, eu acredito que eu tenho aqui uma pergunta que surgiu aí enquanto você estava na fala, mas eu já faço essa pergunta direcionando para o segundo momento, que você já pode entrar um pouco no objeto de pesquisa, que eu acho que vai interessar bastante para a gente falar do tema, né, do comitê, que é justamente a pergunta eu não perdi quem foi, mas a dança nesse contexto da pandemia, né? Já é a segunda pessoa aqui que toca no assunto. E eu acho que no decorrer da tua fala aí, de repente, que a pessoa está pedindo para você comentar, né? Eu penso que o desafio desse momento nas escolas públicas, né, está sendo muito grande. As aulas de arte estão em trabalho remoto, estão em aula remota, né? E os professores estão trabalhando textos, imagens, figuras, música, dança. Como é que eles estão fazendo isso? Eu aqui no programa de extensão Polo Arte na Escola estou diretamente com os professores aqui, informações continuadas nesse contexto, né, do trabalho remoto. E a primeira dificuldade é a acessibilidade, né? Mas o que a gente pode contribuir com eles nesse momento é a questão metodológica, né? De sugestões, plataformas, podcast, Word Art, plataformas online que têm surgido aí de ideias para fazer esse tipo de trabalho.
E aí, no decorrer da tua fala, pode iniciar falando do teu objeto mesmo, e aí, quando tu sentir a vontade de falar desse contexto da pandemia, como é que esse corpo aí, essa educação da dança pode estar acontecendo nesse contexto, o que que você acha? Né? Olha, é assim, para mim, falando de mim, assim, é muita novidade, muito impacto, né? Eu estou num contexto que eu estou privilegiada, eu estou podendo ficar em casa, então eu estou assim, eu tô protegida, né? Eu pessoalmente, mas envolvida com milhares de maneiras. Eu estou dando aula para crianças em São Paulo e por aqui. E porque elas pediram, não queriam ficar sem, eu encontrava com elas muito quando eu ia para São Paulo, e estou aprendendo muito também, que tem um lado, e aí é o nosso reitor da Universidade Federal da Bahia, o nosso magnífico reitor, que tem dito muito, para ser bem breve para a gente, que o trabalho remoto não é uma educação à distância, né? Nós temos na escola de dança um curso EAD, e mesmo ele está sofrendo sérias limitações, porque é um curso que tem encontros presenciais e que não podem acontecer. Não podem acontecer porque é perigoso para todo mundo, não é só quem se configura em grupo de risco, porque hoje em dia a gente já sabe que tá né, tem idoso sarando, tem jovem morrendo, né? Então, a desigualdade afeta mais ainda, né? Então, as universidades estão fechadas o máximo que pode por essa questão presencial. E a dança é presencial, né? Quando a gente voltar, realmente a gente está... Como é que vai ser o toque, o ir para o chão? Quer dizer, já mudou, né? Muita gente já está falando isso, desse corpo que já mudou. Eu vejo muito e tenho uma admiração enorme, assim, eu tenho orientandas que estão na escola pública. Para mim, assim, são minhas professoras, minha reverência. Para mim, a dança, a você também, Amanda, é a dança que está no chão da escola. Nesse momento, a dança que tem alguma coisa para nos ensinar é o que está sendo feito com as crianças que, claro, vocês não estão lá dentro agora, mas se virando, tendo que dar aula pela internet, ou mesmo antes dessa pandemia, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com muita criança e vou muito nas escolas. E existem 100 crianças e tem uma professora de dança dançando com essas crianças. E falando de racismo, e o menino que está com o nariz ramelento, e o menino que não quer dançar, o menino que dá soco no outro. O ambiente da escola tem essa coisa muito dicotômica, porque também tem esse negócio assim, a aula de dança vira um prêmio. Então, o professor de matemática, se você fizer isso, você vai para a aula de dança. Um exemplo que eu estou dando, porque tem Terrível. Aí, só que esse prêmio, quando ele chega na aula de dança, é soco, é tudo, porque ali é a vazão. Então, pá, né? E não é bom para dança, porque ali também é uma aula que é séria, que é tudo. Claro que vai ser aquela aula que pode soltar o cabelo, que pode tirar o sapato, né? Tem esse lado da arte e da dança que você tem esse espaço para, inclusive, todos os corpos e todos os gêneros. A arte é acolhedora, a arte é transformadora, é um avanço, essas coisas todas que a gente ouve, literaturas enormes. Então, é até um excesso o que o professor tem que aguentar por falta de recursos, de não ter um pedagogo, de não ter um psicólogo, de não ter alguém que trabalhe com uma criança que tem uma deficiência, que precisaria de alguém ali do lado para ajudar a trabalhar, né? Porque a gente fala a inclusão, que é outra, imagina, o professor Edu, a professora Fafá Daltri, muitas pessoas que trabalham com ele, né? Que eu falo, né? Você inclui, mas não integra, se for usar esse termo, né? Que é abolido pela professora Fafá e pelo professor Edu. Quem conhece sabe, a gente pode falar. Então, eu assim, a dança hoje, na pandemia, ou antes, assim, porque essa formação dessa criança que está tendo esse lugar que tem a dança, em muitos lugares no Brasil tem, de um jeito ou de outro, curricular, fora. Mesmo que você não forme um dançarino, você está ensinando um olhar para o corpo. E a gente tem muita gente no Brasil fazendo isso. Muita gente. Por isso que nosso comitê é importante.
Então, assim, muito rapidamente, mas assim, a dança que está fazendo uma transformação, eu acho, e não é a curto prazo, é essa dança que está sendo dada na escola. Porque é contemporânea pra caramba, no sentido de conceito, de olhar para o acaso, de acolher todas as danças. Claro que a gente vê uma dancinha ou outra, desse jeito que falam genérico, mas não tem. Se você acolhe um rap, uma dança de rua, não sei se que é um assunto que está me interessando muito, assim, mas eu acho que é essa dança. E claro, os artistas estão dançando, fazendo as suas lives, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe ainda o futuro, né? Nós que estamos dentro de casa, né? Eu danço, eu ando, tem que fazer, né? Movimento, a gente sabe que é importante todo o tempo. Mas não é Sim. dessa dança que eu estou falando. Eu estou falando eu acho essas professoras e professores que estão na escola. E não acho também assim que tem uma discussão ainda até hoje, meio antiga essa assim, educação pela dança, com a dança, por meio da dança, usar a dança para tirar o menino das drogas, usar a dança, olha, é tudo junto e misturado, né? Tem projetos sociais que trabalham com arte e que transformam e que fazem coisas incríveis, e que outros são projetos mais artísticos, políticas públicas mais artísticas. Mas todos eles devem, na minha opinião, isso é balé, isso é axé, isso é dança afro, de não sei aonde, quer dizer, o tal do nossa grande mestra Ana May Barbosa, e, claro, muita gente que vem trabalhando depois, né? O fazer, o conhecer e o analisar, né? Então, é isso que a gente tem que ver na dança, né? Assim, e a escola, Claro. e esses professores estão fazendo isso. Eles estão fazendo. Sim, ainda. Eu tenho uma aluna me dando um relato que está pela internet dando aula de arte, num computador desse tamanho, entendeu? E eu acho que tem algo vingando aí. Tem uma coisa fingindo em alguns lugares, mas tem outros que tem um caminho, tem algo, uma semente sendo colocada ali, né? Uhum. E aí o corpo sendo visto, né, nessa outra construção, né, que é por trás dessa câmera, dessa tela, como é que fica esse trabalho. E fora o contexto da pandemia, né, a gente já tem todas as limitações de entendimento da dança na escola, pela gestão, pelos alunos, e que são são as problemáticas de sempre que nos acercam, inclusive o comitê, né, os trabalhos de pesquisa das pessoas que vêm compartilhar com a gente. Mas aí fica aí que eu gostaria de entrar nesse teu assunto, né, que é essa aproximação desse entendimento, desse corpo, dessa dança que por mais que agora no contexto da pandemia a gente tenha que entender ainda uma outra forma, mas antes da pandemia a gente já estava com N problemas de entendimento que eu gostaria que você trouxesse aí esse objeto que você vem tanto estudando nesse entendimento de cognição, de corpo, e que são tão importantes para a gente ampliar o que é esse corpo na escola, né? O que é essa educação da dança, o que é essa dança na educação. Eu vi uma pergunta aqui que eu acho que vai dar para entrar, que é, pelo que eu estou pegando, né, a formação da pessoa, pensando no artístico e no educacional, né? Então, a gente está educando com arte, que nem tem gente que educa com matemática, né? Assim, com filosofia, né? A gente está educando, o outro vai ensinar a pintar e vai dizer para não pintar uma casinha branca, linda e maravilhosa, e a outra pessoa sendo oprimida, entendeu? A pessoa negra sendo oprimida. Quer dizer, claro que você vai dizer coisas, fazer coisas nesse teu ensino de arte. No ensino de matemática, você vai poder ficar fazendo essas competições, que você premia o menino que conta melhorzinho, e o outro menino que tem outro processo de aprendizado, você faz. Eu já assisti aula de capoeira, que é o máximo, nosso patrimônio. O menino de 10 anos errou e o professor fez ele fazer 20 mil abdominais.
pagar 1000 abdominais. O menino nem tem abdominal, entendeu? Para fazer 1000 abdominais. Então, em qualquer ensino, matemática, filosofia, dança, você pode ser muito autoritário. Você Sim. pode ensinar artisticamente que o balé é a coisa melhor, que o jazz é melhor, que o axé é melhor. Então, a educação de arte é conhecer a arte, saber, né, olhar, fruir, tentar mostrar vídeos, tentar história da dança, com os pequenininhos, desde pequeno, e experimentar fazer. Então, é uma educação de arte, mesmo que não vá ser artista. Não sei se eu estou explicando muito o que é, e, quer dizer, respondendo à pergunta, né? Então, você educa a pessoa, claro que você educa. Claro que também você não é o salvador da pátria, né? Mas pode ser lá. Tive um professor de geografia que me fez entender a geografia, os povos da geografia, que o melhor lugar não é onde o branco está. Então, às vezes, uma aula de geografia vai te formar para o resto da vida, vai te trazer uma lembrança incrível de alguém que te falou algo e que você se transformou ali. É a mesma coisa a dança, com a questão que a gente dança, que a gente se mexe e tal, né? Mas eu sempre acho que são as duas coisas, você entender, ensinar a conhecer dança e nessa discussão, o que você está ensinando? O que é isso? Isso é um Beethoven? Isso é um grupo do Mali, na África? Isso é isso? Quer dizer, eu estou dançando essa dança. Da onde vem essa dança? O que essa dança carrega? O que é isso? Né? Isso tudo tem que estar nesse lugarzinho. Às vezes, numa aula de 20 minutos com as crianças, você tem que ir passando esses recados. 50 minutos. Pois é, porque... Você ia falar? Eu ia entrar nessa ideia um pouco dessa coisa do corpo, né? Vontade. Que eu acho que tem, quer dizer, muita gente tem pensado nisso, não só eu, mas a linguagem, né? Que a gente sempre vem. Quando fala linguagem, parece que é só verbal. Não. A linguagem, ela é não verbal. E olha aqui quanto não verbal que tem nessa fala toda minha. E de todo mundo que está aí. Né? E a linguagem, muita gente também fala isso, ela é um dispositivo de poder. Mas não é só a verbal. Um gesto que você faz, ele pode ter um poder enorme. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a fala é corpo. A fala não é que o meu corpo fala. Não, não, não. O corpo fala, né? E, de novo, um corpo que não tem um braço, um corpo que não anda, um corpo que não enxerga, cada corpo vai ter sua especificidade. Mas todos esses corpos estão na dança. Ou deveriam estar. Né? E entender que essas linguagens gestuais, por isso que eu falo muito de metáfora, então essa ideia, eu acho que a gente ainda é muito assim, meu corpo, o corpo negro, desculpa, meu corpo, eu acho que a gente objetifica. As mulheres, agora sou dona do meu próprio corpo, sou dona de mim. A gente tem que se aproximar mais da gente. A linguagem, ainda a gente resvala e se trata como um objeto, sem querer. A gente, né? Sou dona do meu próprio corpo. Bom, mas quem é você? E quem é seu corpo? E se a gente faz isso na dança, direto. Então, não, até assim, ó, relaxa o seu corpo, você fala para uma criança. Não, relaxa você, sabe? Claro, relaxem. Relaxem, né? Então, relaxem o corpo, né? Sabe? São frases que a gente vai dizendo assim e vai indo, entendeu? Claro que a gente tem, Freud falou isso, muitas pessoas, a gente tem esse distanciamento de nós mesmos, né? A gente consegue conversar, Lenira, você está fazendo isso. A gente tem esse distanciamento da gente, mas é a gente mesmo, não é uma outra pessoa. E é um exercício não ser dualista, é um exercício, não é fácil. Por isso que eu acho. Então, as músicas, as falas, a gente ainda se objetifica muito, mesmo parecendo
um discurso emancipatório. E a dança faz direto. Ah, eu danço, eu malho, faço o que eu quero com o meu corpo. Não, não faz o que você quer com você. Né? Eu posso te interromper Por um favor, segundinho com por uma favor, fala imagine. aqui, Rodrigues Nadi, né, como aparece aqui. Eu mostrei Laban para meus pequenos do 6º ano. Um aluno hoje me mandou mensagem, disse que na hora de dormir lembrou de mim. Foi deslizando até deitar. Tão lindo. Maravilha isso, né? É Que assim. tem, que tem tudo a ver com isso, essas práticas, né? De não entender o corpo assim separado e que tá aí. Essa dança tá aí, tá É, na pessoa. eu sinto assim, claro que não é o único, de jeito nenhum, né? Eu tô aqui Claro, de novo eu claro. agradeço, estou convidada, estou tendo a oportunidade de falar de um trabalho que eu Uhum. desenvolvi durante anos e aprendi muito, então não estou falando sozinha, agradeço os mestres, né? E a todos os meus estudantes, meus alunos, a todo mundo que eu aprendi. Então, mas eu acho que eu acho não, tive um privilégio enorme de conhecer o material do Laban e viver isso durante milhares de anos com minha grande mestra Maria Duchens, muitos, muitos anos, 25 anos, diários, fora todas as outras danças, fora a faculdade e tudo. E ele tem um material muito amplo, de falar de peso, de tempo, de deslizar, de novo, cada um é um, né? A gente pode dizer, olha, todo mundo trabalha com peso, mas de jeito nenhum eu estou universalizando, mas é muito abrangente. Então, isso para mim ajuda muito eu olhar para várias danças, quer dizer, tem um vocabulário que colabora, mas há outras pessoas que têm vocabulários também bastante amplos para olhar para várias danças, né? Não tem que ser o Laban, mas eu acho que alguém do século XIX com uma projeção muito grande no século XXI, muito importante, né? Uma pessoa controversa, muito interessante, muito avançado, lutador, né? Uma pessoa assim, admirável também. Assim. Então é um vocabulário muito grande, vocabulário entendendo corpo, fala, né? Para poder falar de movimento e de dança. Então, é Uhum. bacana, assim. É muito bacana Mas mesmo. E é interessante que no comitê também existem várias outras práticas, né? Principalmente as somáticas têm aparecido muito, terapêuticas até, mas outros caminhos, né, de entender esse corpo todo e esse contato, essa relação que eu, na linguagem, né, que trabalho, que é de Comunhão com a Lenira, nesse corpo ambiente aí, na verdade, eu sempre, quando vejo essas coisas, acho que a gente está falando das mesmas coisas, mas dando outros nomes. Né? Assim, os caminhos da cognição, eles, por diversos vieses que eles venham, teoricamente, eles sempre têm essa, essa intenção de imbricar, né? Esses abstratos, esses concretos, e imbricar isso não dá para separar. isso é bacana É que você muito toca bacana. nesse ponto, quando a gente acho que tem um tempinho, não sei como estão aí, Nós temos pessoal, um minutinho posso para as falar mais um falas pouquinho? finais. Tá, Isso, um aí para minutinho para as entender falas finais. assim, que a gente também está assim, cognição, né? Eu estudo assim, a cognição situada. Tem um autor, então é ela acontecendo com aquela pessoa, naquele lugar, porque senão vira, tudo é cognição, tudo é corpo. Não, mas que corpo, que cognição, entender que cognição não é esse momento racional, cognição é um cheiro, é um tato, é a Amanda. Quer dizer, de novo, como eu falei no começo, a mediação é um processo, a cognição é um processo. E é outro problema da linguagem, do poder da linguagem, porque ela vai afetar. Por exemplo, a gente vê vários livros, né, ainda mais atualmente, a questão antirracista, né, de chamar que o espírito, né, o espírito é o homem branco, é os Estados Unidos, né, e o corpo
é o negro, a negra, o Brasil. Então, a emancipação começa no corpo. A gente não se entender dualista. E mais uma vez, eu vou dizer, é um exercício. Porque ainda todo mundo fala de cognição, mas vem o meu corpo. Então, a gente tem um caminho ainda de exercício para isso. Com certeza. E aí, por isso que eu penso que fiquei muito feliz em ter a Lenira aqui hoje nessa live com a gente, porque esses entendimentos dicotômicos, né, do corpo, eu penso que são os conceitos que mais nos afastam dessa escola, desse contexto educacional, pelo entendimento dos gestores, pelo entendimento dos próprios alunos, da sociedade em geral, né, que não trazer, né, esse entendimento aí do meu corpo. Esse exemplo, para mim, fechou, né? Porque quando você entende assim, o meu corpo é a ideia de ter alguém dentro dessa massa e que atrapalha todo o nosso entendimento de dança na escola. Então, eu queria chamar atenção para esse assunto, né? E, na verdade, não sei se a Lenira ainda tem alguma outra colocação a respeito do comitê para a gente ir encerrando. Eu acredito que em 4 minutos vai fechar aqui a nossa live. Tá. Se ninguém tiver alguma questão, eu posso... eu diria mais uma coisa também, se me permitem, assim, primeiro, antes que cortem tudo, eu quero muito agradecer todo mundo que está aqui, né? Porque de repente vão cortar. Muito, muito obrigada, é um momento super importante estar com vocês aqui, né? Muita gente que eu estou vendo, gente que está mandando esses corações, esses beijos, muito obrigada. Olha, chegamos a quase 100 visualizações, Lenira. Que bom, que ótimo. Que ótimo. Muito legal. O comitê é muito grande também. A gente tá junto, né? Tem uma história com todos nós, assim. E a dança, ela não é isolada do mundo. Ela não está isolada do mundo. Ela não é uma questão assim que... por exemplo, eu tenho visto congressos agora que precisava ter gente de dança, de arte falando também. É muito importante os cientistas lá tentando resolver a questão da vacina, não sei o quê, mas a arte tem muita coisa para fazer, para dizer, para dançar, né? Para entender uma ecologia de saberes, que nem fala o professor Boaventura de Souza Santos, para entender esse corpo que está dançando, não ser uma dança que é mecânica, né? As danças também são dualistas, por isso que a gente está falando desse entendimento de corpo na dança. Então, a dança não é isolada do mundo. Não é isolada do mundo, a gente está falando de questões raciais, de questões da deficiência, de questão da mulher, de questão da criança, do idoso. E é isso que a dança faz. Você fala do lixo, você fala do mar. É isso que a gente fala, mas... outro dia eu estava num lugar, mas cadê a dança? Eu falei, gente, a dança está aí. Ela fala dessas coisas, girando, rolando, indo para a diagonal, indo para trás, parada no lugar. A dança fala disso dançando. Por que só a música pode fazer uma música de protesto? Vamos fazer entre aspas. Sim. Entendeu? Então, a dança é uma coisa do mundo. Então, eu acho que quando a gente fala assim, vamos trazer o Boaventura para a dança, trazer a Djamila Ribeiro para a dança. Não, a dança está na discussão da professora Djamila Ribeiro. A dança está ali. Ela só não está falando especificamente de dança, mas não é vamos aproximar. Não, você entender que ela não é isolada do mundo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso. E que as práticas, né, Lenira, dessa dança, as práticas dessa dança consciente, né, que a gente faz, né, nos contextos educacionais, elas são, como você apontou lá no início, mais uma forma da gente ler o mundo, da gente conhecer, claro, entender, claro, né? E eu acho que é isso que eu gostaria de deixar, assim, como mensagem. A gente está aí com 20 segundos restantes, acabei de ser avisada. Então, eu gostaria muito de agradecer a tua presença, agradecer a diretoria, a ANDA. Próxima live, História e Memória, dia 15. Que ótimo. Dia 15, tá bom? Que ótimo. Tá bom? Tá bom.